E, finalmente, o projeto de lei referente ao arcabouço fiscal foi encaminhado ao Congresso Nacional. A grande pergunta é: por que tanta apreensão em torno desse projeto? A razão é muito simples. Se nós analisarmos um passado recente, nós vamos verificar que o resultado chamado primário, ou seja, o resultado que o governo tem que atingir antes do pagamento dos juros, ele tem sido deficitário. Então isso significa dizer que, além do acúmulo da dívida ou além do aumento da dívida, nós temos o problema de que o governo não gera um único centavo para poder pagar os juros referentes à dívida pública. Então, toda a discussão está na tentativa de fazer com que o governo consiga ter um resultado positivo e pagar partes dos juros para que isso, então, não impacte de uma maneira muito forte no endividamento do governo. E por que essa dívida do governo tanto preocupa? Por uma razão muito simples. Essa dívida ela tem que ser financiada. E quem financia? Os poupadores, ou seja, a própria população que consegue gastar menos e normalmente aplicando seu recurso no mercado financeiro, seja no fundo de renda fixa, seja em títulos do governo. Então, a poupança acaba sendo direcionada justamente para financiar essa dívida pública. Entretanto, essa poupança formada pelo setor privado da economia, ela é extremamente importante para que investimentos possam ser realizados. Então, à medida que essa poupança é canalizada para financiar a dívida pública, onde ficam os recursos para os investimentos no setor produtivo da economia? As estatísticas mostram de uma maneira muito clara que a atividade industrial ela vem em queda desde 2014. Há necessidade urgente de nós adequarmos a condição de produção e partir para um crescimento do setor industrial do país. Para isso, precisamos realizar investimentos. E para que possamos fazer investimentos, há necessidade que haja poupança. Só que à medida que essa poupança está sendo utilizada para outros fins, isso acaba comprometendo a condição de produção do país. Comprometendo a condição de produção do país, lógico, a produção é insuficiente para atender a demanda da sociedade, consequentemente, a pressão sobre preços naturalmente começa a surgir. Então, nós percebemos que essa falta de investimentos no setor produtivo acaba criando uma pressão, uma tendência de uma pressão inflacionária. Daí o fato da dificuldade ou da própria apreensão do Banco Central no sentido de tentar reduzir a taxa de juros.